Paz do Senhor, igreja, seja bem-vindo. Vamos colocar de pé, vamos estar adorando ao Senhor Jesus. Nós viemos aqui para sentir e ter mais do Senhor aqui neste lugar. Eu creio que você veio sedento, eu creio que você colocou o seu propósito nas mãos de Deus. Eu creio que você, assim como eu, se lançou na presença do Senhor, lançou o seu coração na presença do Senhor, porque não há lugar melhor do que estar aos pés de Jesus. Não há lugar melhor do que estar prostrado diante da presença do Senhor Jesus. Não há presença melhor que a do nosso Senhor Jesus. Comece a clamar a presença do Senhor agora, nesta noite. Clame ao Senhor, clame a Ele, exalte a Ele. Nós viemos aqui para te adorar, Jesus. Nós viemos aqui para te exaltar, Senhor. Tu é a honra, Tu é a glória, Tu é a adoração, ó Deus. Tudo pertence a Ti, Jesus. Tudo pertence a Ti, Senhor. Senhor, as nossas vidas, toma, Senhor, a nossa vida, o nosso caminho, a nossa família, a nossa casa, Senhor. Toma, Deus, tudo é pra Ti, Senhor. Nós te exaltamos, Jesus, nós te exaltamos, Senhor. Oh, Santo Deus, Santo Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Deus.
Quero te amar mais, Senhor. 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 Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Toda honra a ti, Jesus. Toda glória a ti, Senhor Jesus. Levante suas mãos diante do Senhor e declare: Senhor, eu quero te amar mais. Eu quero te amar acima de tudo que amo nessa vida. Amar a tua presença, desejar acima de tudo a tua vontade. Quero te amar de todo o meu coração, porque o Senhor me amou primeiro. Eu desejo no meu coração te amar, gera em meu coração mais amor por tua presença e por tudo aquilo que o Senhor ama. Sim, Senhor, gera em nosso coração um desejo de amar tudo que o Senhor ama. Estamos bem certos que o Senhor jamais negará o que nós estamos te pedindo, pois nós estamos orando conforme a tua vontade, pois desejamos amá-lo, desejamos responder o teu amor, Senhor, e viver intensamente a tua presença, Senhor. Sim, gere em nosso coração um desejo, um amor de amar tudo que o Senhor ama, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Louve ao Senhor Jesus com suas palmas, igreja. Exalte ao nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Glórias a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Por um momento, nós gostaríamos brevemente aqui compartilhar algumas coisas, mas queremos dar boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco. Você que está conosco pela primeira vez, que alegria recebê-los aqui. Voltem sempre em nome de Jesus. Aos que estão também conosco pela internet, Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, nós estamos hoje na segundo dia dessa jornada 12 por 12. E você que não pôde vir ontem, nós queremos instruir você, caso não fez isso ainda, na entrada ali do templo, temos ali algumas mesas, especialmente ali com papel, caneta, para que você possa colocar ali os seus alvos de oração, especialmente para este ano. Nós estamos semeando cada dia aqui um mês, um dia representando um mês. Você pode estar colocando alvo específico, e durante o culto e no final também nós iremos aqui abrir para que você possa trazer aqui na frente os seus pedidos de oração, encorajando você a continuar conosco. Nós iremos todos os dias aqui, com a graça do Pai, neste percurso, nessa jornada de 12 dias, às 20 horas, e temos certeza que serão dias maravilhosos, como já está acontecendo para a glória do Senhor Jesus. Este recado é para você que está fazendo parte da rede Kids, e você também que deseja participar servindo nessa rede, você que já é membro dessa comunidade e deseja ter um treinamento, conhecer melhor sobre essa dinâmica dessa rede, você é convidado a fazer primeiramente a sua inscrição lá no balcão de informação, ou durante a semana através da secretaria, para que você possa estar aqui no dia 25, será no sábado, às 14 horas, com este tema Renova Kids, tá certo? É para você que já está engajado nessa rede Kids, e você que deseja participar, servindo nessa rede tão abençoadora, que é pastorear o coração das crianças. Quero nessa hora chamar você mais uma vez a colocar de pé, por favor. E você que veio preparado e deseja nessa noite ofertar ao Senhor seu louvor financeiro,
eis uma oportunidade. Você que está conosco nos visitando, por favor, não se constranja, essa é uma prática que nós temos como igreja, mas se você deseja participar ao sentir no seu coração, faça isso com muita liberdade, ciente de que nós estamos trazendo algo na presença do Senhor, não para receber algo em troca. Nós fazemos isso porque já recebemos, não é para sermos abençoados, é porque já somos abençoados e estamos aprendendo o princípio da generosidade. Generosos. Encorajo você a cada dia ter um coração generoso, ser um servo nas mãos do Senhor, naquilo que Ele colocou na sua vida. Reverta isso como ações de generosidade para glorificar o nome do Senhor Jesus. Vamos ao Senhor nessa hora em oração. Em seguida nós iremos estar trazendo nossos dízimos, nossas ofertas. Senhor, nós reconhecemos que tudo vem das Suas mãos e queremos acima de tudo, Senhor, num ato de fé, mas também de generosidade, reconhecendo que o Senhor é dono de todas as coisas e na certeza que o Senhor tem suprido e suprirá cada uma de nossas necessidades. Pai, nós oramos, continue dando semente para o Teu povo, para semear em terra fértil, para que haja uma multiplicação, uma colheita 100 por 1, em nome de Jesus, amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, queridos. As palmas. Separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho
fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. O amor do nosso Deus não falha. Ele está conosco em todos os momentos. Nós podemos ter segurança no Deus da nossa salvação. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, ó Deus, pelo teu amor, Jesus. Nós te exaltamos porque tu és maravilhoso, ó Pai. Não existe outro Deus além de ti. Consuma-nos, Senhor, com o teu fogo. Consuma-nos, Senhor, com a tua glória. Nós queremos mais de ti, Jesus. Mais da tua presença, ó Pai. Louvado seja o teu nome, Jesus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver,
temos o Deus da salvação, nós temos o Deus que nos sustenta, o Deus que nos coloca de pé em todos os momentos. Nós não tememos, Senhor. Ao Senhor, Pai, essa é a nossa declaração, a nossa adoração, nosso reconhecimento de que o Senhor é tudo, o Senhor é o nosso Deus, em Ti nós temos salvação, em Ti nós temos consolo, no Senhor nós temos sustento, no Senhor nós temos, Senhor Deus, suprimento para a nossa jornada, para a nossa batalha. É o Senhor quem nos salva, e nessa noite nós declaramos, Senhor Jesus, Tu és o nosso Salvador, o Yeshua, sim, o Filho de Deus, que veio ao nosso encontro, veio em resgate, ó Deus, pelos Teus filhos, pela Tua igreja, por todo aquele que crê. Essa é a nossa declaração de fé. Yeshua, nós Te amamos, Yeshua, nós Te adoramos, Yeshua, nós Te exaltamos nessa noite. Declare ao Senhor palavras de adoração, diga que você o ama, diga que você o adore. Você veio aqui para celebrá-lo, você veio aqui para buscá-lo, você veio aqui para ter um encontro com Ele. Ele está aqui, a presença do Senhor está entre nós. Ele clama: ó Senhor, venha ao nosso encontro nessa noite. Nós queremos mais de Ti, Cristo amado, o Senhor que fez tudo por nós. És o nosso alfa, és o nosso ômega, és o princípio e o fim, a nossa fé, Senhor, a nossa esperança, o nosso olhar, a nossa dedicação está em Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Adore ao Senhor, adore a Jesus, declare, Yeshua. Vamos cantar mais uma vez, bem suave, só a igreja. Yeshua, faça essa declaração. Yeshua, Senhor, Yeshua, esse é o Seu nome, Senhor. Nós nos deleitamos em Ti, Jesus.
Nós nos deleitamos em Ti, Senhor. Aleluia. Louve ao Senhor com as suas palmas, igreja. Toda a glória a esse Cristo ressurreto, Cristo maravilhoso, que veio ao nosso encontro e Ele está aqui. Amém, igreja? Pode se assentar, fique à vontade, por gentileza. Nós vamos continuar nessa noite, queridos, clamando a Deus. Você veio aqui para clamar? Amém? Se você não veio, você vai entender que é necessário clamar. Nós precisamos clamar ao Senhor. A maneira de nos comunicarmos com Deus é através da oração, é através do clamor. Deus espera que o clamemos. E o 12 por 12, acreditamos que veio da agenda de Deus em primeiro lugar, para nos direcionar a esta verdade. Nós, como igreja, como povo de Deus, precisamos clamar. Muitas vezes o clamor pode ser, às vezes, silencioso, pode vir da alma, do coração, antes mesmo de expressado em palavras. Mas o clamor também, como o nome diz, clamor no sentido de realmente escancarar e se expressar e demonstrar, sim, um anseio, um desejo, uma busca, através, sim, de um grito, quem sabe um pedido de socorro, quem sabe de fato uma chamada intensa e intencional diante de Deus. Então 12 por 12 veio para nos dirigir, nos direcionar, nos ensinar e nos encorajar a clamarmos a Deus. Então eu quero, antes de encerrar, ou melhor, antes de começar, já te desafiar a permanecer firme até o final dessa campanha, porque nós vamos receber palavras direcionadoras do Senhor, não somente para esse ano, para a nossa vida, porque Deus quer se revelar na nossa jornada, não é para 2025 simplesmente, mas vamos entender que até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, como escutamos ontem na mensagem da sua palavra ontem sobre a presença de Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, mas a partir daqui nós precisamos ainda mais da presença do Senhor, como ouvimos aqui ontem, tremenda pregação da palavra do pastor Rodrigo. E eu quero, queridos, nessa noite, chamar-lhes a atenção para este texto, e quero apenas ler um versículo que se encontra em Gênesis capítulo 19, versículo 29. Por que apenas este versículo? Porque vamos tratar aí um pouco de uma longa história, longa no sentido de que é relatado em praticamente 2 capítulos extensos da Bíblia, Gênesis capítulo 18 e capítulo 19, mas você conhece muito bem essa história, nós conhecemos, nós já ouvimos pregações, já lemos a respeito, não só na palavra, mas talvez em outros livros, ou propriamente artigos na internet. Você já deve ter visto novela, você deve ter visto já séries, você deve ter assistido filmes a respeito, qualquer coisa que te leve ao conhecimento desta história a respeito de Abraão, a respeito de Ló, e nós vamos entender um pouco sobre o clamor por salvação. O texto diz: assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. No destaque está: Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Feche seus olhos mais uma vez. Oremos ao Senhor. Pai, eis a Tua palavra, eis o Teu povo reunido, eis, ó Deus amado, Teu servo aqui, Pai, para ouvirmos a Tua voz, aquilo que o Senhor tem a nos dizer, que vai além das letras, ó Pai, a Tua palavra revelada, aquilo que está no seu coração para o dia de hoje, a respeito das nossas necessidades, a respeito da Tua vontade sobre nós. Nos oriente, Senhor, fala conosco e nos dê graça para não só absorvermos, para não só abraçarmos a Tua palavra, mas praticarmos, ó Deus, com amor, com alegria, em obediência ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Queridos, antes de
entrarmos de fato nessa história, eu quero perguntar para você: qual a importância do clamor a Deus? Qual a importância de clamarmos a Deus? Por que nós precisamos clamar ao Senhor? Por que nós precisamos nos dirigir a Deus em oração, em súplicas, em clamor? Por que nós precisamos levar a Deus nossos pedidos, levar ao Senhor os nossos anseios, os nossos desafios, pedir a Deus intervenção, graça, o favor dEle? Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos inúmeras, centenas de passagens, de textos, de histórias que nos levam a entender que não há outro meio para ter relacionamento com Deus a não ser a oração, o clamor. E muitas vezes o clamor, que, queridos, vem da alma, sim, mas é um anseio antes de ter propriamente o agir de Deus a favor de algo, mas de ter a presença de Deus, de ter sim o próprio Deus que pode agir, ou vai agir ou não vai, mas o fato de estarmos na presença do Senhor. O clamor, a oração, a súplica. E é tão gostoso, queridos, quando nós nos voltamos à palavra de Deus e vemos expressões como estas, do próprio Deus nos dizendo: clame a mim e eu responderei. Há uma afirmação aqui, há um princípio, uma verdade absoluta, Deus dizendo que se clamarmos a Ele, Ele responde. Obviamente que em Jeremias 33:3 a palavra se dirigiu ao povo de Deus na antiguidade, quando em sofrimento, quando diante de um grande problema, uma adversidade ferrenha sobre sua vida, sobre a sua história, mas Deus disse: eu estou com vocês, não os abandonei, não os deixei a sós, abandonados, mas eu estou com vocês, e eu tenho uma esperança, um propósito, um projeto de esperança, de restauração para vocês. Portanto, clamem a mim e eu responderei. Aí vem Isaías, profeta Isaías, no capítulo 65:24, e nos diz: antes mesmo que clamem, eu responderei. E aqui o profeta está dizendo acerca dos novos tempos, da nova criação, a respeito da nova vida, a respeito da novidade em vida, de estarmos na presença do Senhor, quem sabe até nos novos céus e nas novas terras, novos céus e nova terra, como diz Isaías, nos finais dos seus capítulos, do seu livro, aliás. E aí Deus diz: antes mesmo que clamem, eu responderei. E aí o salmista, provavelmente o salmista Davi, no Salmo 34, versículo 17, ele traz essa afirmação como quem viveu esta verdade: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra. É possível isso? Você já viu isso acontecer? Você já presenciou isso? Você já viu Deus se revelando a você, escutando a sua oração, o seu clamor e te livrando de algo? Deus escuta a oração, Deus escuta o clamor dos justos, Deus escuta o clamor da sua igreja, do seu povo. Nós precisamos clamar, porque Deus está pronto para escutar, porque Deus está pronto para intervir, porque Deus está favorável aos filhos e filhas dele, que temem a Ele, estão na sua presença e aguardam por Ele. Amém, queridos? Portanto, o texto que nós lemos no início, Gênesis 19:29, que diz que Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Você conhece a história, uma história um tanto intrigante, porque Deus, a gente entende em Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 16, Deus se revelando ali a Abraão e tendo um tete-a-tete, ele vindo, como que nós conhecemos como que numa teofania, ele se apresenta a Abraão, e ali junto com 2 anjos, a Bíblia diz que 3 homens se apresentam a Abraão, e no capítulo 18, desde o seu início, ele tem um trato com Abraão,
dizendo que ele vai ter um filho, que Sara, na sua velhice, vai gerar um filho, e esse filho vai ser a descendência de Abraão, e que vai proporcionar a descendência em que serão uma grande nação, um grande povo, e Deus estabelece uma aliança com Abraão, e vai desenrolando ali revelações. Deus vai falando com eles, Abraão faz um altar, oferece um sacrifício, tem uma adoração a Deus ali, mas não só isso. Quando Deus encerra esse período, esse momento de comunhão com Abraão ali, nós não sabemos como se deu isso de fato, como que Deus se apareceu de fato, mas o fato diz que o Senhor apareceu ali a Abraão, e o que importa para nós é entender o que está acontecendo ali, e qual o propósito daquilo. A Bíblia diz, a partir do versículo 16, que Deus revela a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque o clamor da injustiça, da iniquidade, do pecado chegou até Deus. O clamor das injustiças, o clamor daqueles injustiçados, o clamor, queridos, daqueles que estão sofrendo naquela civilização, naquela cultura, naquele povo, naquelas cidades chamadas Gomorra e Sodoma, chegaram até Deus. E a Bíblia é tão categórica em dizer que Deus ouviu o clamor da iniquidade, do pecado, foi gritante para Deus, a ponto de Deus descer. A Bíblia diz, Deus desceu para ver o que estava acontecendo lá, e que se de fato aquilo que chegou até Deus era o que estava acontecendo, então Deus haveria de acertar as contas com esse povo. Sabe, queridos, eu aprendo algo aqui, que nós precisamos ter sensibilidade à santidade e à justiça de Deus, porque Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo. Quando a gente fala de salvação, nós precisamos compreender que a salvação, ela vem de um Deus santo, de um Deus justo, que se revela a um povo pecador, a um povo injusto, a um povo, queridos, promíscuo, a um povo que deturpa a verdade de Deus e que não vive a verdade de Deus, a um povo que é manchado pelo pecado, e como a Bíblia diz, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia coloca todo o ser humano e toda a humanidade numa mesma condição, numa mesma necessidade. Somos herdeiros de Adão, somos filhos de Adão e herdamos a sua herança, que é o pecado. Mas Deus, pela sua misericórdia e graça, nos dá um socorro e nos dá uma oportunidade, uma chance de alcançarmos a salvação, e este texto tem muito a ver com isso, queridos. Embora se trata ali de um chamado de Abraão, como um homem, o patriarca, o pai da fé, a Bíblia diz que Abraão, ele foi salvo, porque ele foi justificado, porque ele creu no Senhor Deus, para a justificação. Abraão foi o pai da fé. Nós não somos descendentes da lei mosaica, descendentes do povo de Israel meramente. Nós não herdamos, queridos, a fé cristã, a fé em Jesus Cristo, simplesmente de uma linhagem, de um povo, de uma etnia, de uma nação. Nós herdamos a fé, queridos, que veio de Abraão, antes mesmo do povo de Israel serem constituído. E Abraão tem muito a nos ensinar aqui, porque quando Deus decide acertar as contas com Sodoma e Gomorra por causa do pecado que estava lá, vocês se lembram que Ló, o seu primo, seu sobrinho de Abraão, está morando lá em Sodoma. Ele decidiu morar naquelas regiões, e por decidir morar naquelas regiões, ele sofreu consequências, porque quem sabe ali, ele já haveria se deparado de início com uma cultura, com uma sociedade, com uma civilização totalmente mergulhada na injustiça e na iniquidade. Mas ele decidiu ir lá. Quando Deus se revela a Abraão e diz: Abraão, eu vou descer lá para ver o que está acontecendo. Sabe o que Abraão faz? Abraão tem uma atitude, queridos, de extremo amor.
Abraão tem uma atitude de graça. Abraão tem uma atitude de compaixão. Ele clama a Deus por aquele povo. Abraão exerce a sua intercessão como um sacerdote diante do Senhor. Ele diz: Senhor, eu vou parafrasear aqui. Ele diz: Senhor, o Senhor é justo, o Senhor é o juiz da terra, o Senhor haveria de aniquilar, de destruir o justo junto com o injusto, o Senhor haveria de aniquilar, de destruir este povo todo, Senhor, mesmo tendo apenas 50 justos ali. E a Bíblia diz que a resposta do Senhor é: Abraão, se tiver ali pelo menos 50 justos naquela cidade, ou naquela cidade, Sodoma, Gomorra e algumas outras cidades pequenas em volta foram destruídas. Deus diz: se houver apenas 50 justos ali, Abraão, por amor a estes 50, eu não destruirei toda a cidade. Veja que Abraão intercede a Deus por aqueles que às vezes ele nem conhecia, por pessoas que ele nunca viu, por pessoas que ele não sabia nem conforme estavam vivendo, quem sabe até tivesse ideia de como eles viviam como uma sociedade iníqua, pecadora, como homens e mulheres, como pessoas que afrontavam a Deus com o seu pecado, mas Abraão intercedeu em amor e graça. Provavelmente, Abraão teve em vista o seu sobrinho e a sua família. A Bíblia diz, decorrendo ali, mais para o final do capítulo 18, que Abraão continua intercedendo, e quase que numa teimosia diante de Deus, mas realmente sendo importuno diante de Deus, como Jesus nos ensina numa parábola, a quase que sermos importunos diante do Senhor, clamando pelo seu socorro, pela sua justiça. Abraão começa a dizer: Senhor, me permita dizer mais algo, se pelo menos 45 justos estiverem lá, o Senhor pouparia. E aí Deus começa a dizer: olha, por amor a esses 45, eu poupo toda a cidade. E Abraão começa a interceder e vai diminuindo a quantidade, até que ele chega até 10, e diz: Senhor, se porventura pelo menos 10 justos existirem ali, o Senhor vai poupá-los, vai poupar a terra. E Deus diz: se tiver 10, eu vou poupá-los, eu não destruirei por amor a estes 10. Mas sabe o que acontece? Não existe um justo sequer lá. Sabe por quê? Porque Deus decide aniquilar com aquela cidade, Deus decide aniquilar com aquele povo, queridos. Mas a Bíblia, ela desenrola essa história e apresenta tantas coisas que daria para a gente fazer uma série de mensagens, não dá para a gente aprofundar, mas quero ser bem objetivo aqui. A Bíblia diz que estes anjos, eles desceram até a cidade de Sodoma e Gomorra, e quem os recebeu foi Ló. Logo na entrada da cidade, Ló estava ali e recebeu estes homens, porque a Bíblia diz que eram homens quando se revelaram a Abraão, mas chegando lá, a Bíblia diz que eram anjos. Então, Ló recebendo estes homens ou estes anjos, generosamente, acolhedoramente, de uma forma hospitaleira. Acontece que o pecado era tão grande naquela terra, que os homens, tanto os velhos como os moços, homens velhos e jovens, forçam Ló para que tirem estes homens da casa dele, para que eles pudessem abusá-los. Tamanha era o pecado deste povo, queridos, e isso praticamente à luz do dia. Ló intercede por eles e diz: não façam isso. Acontece algo inusitado, que o próprio Ló oferece as suas 2 filhas em lugar desses anjos, talvez numa motivação boa, a fim de preservar os homens, entendendo serem mensageiros de Deus, mas isso mostra o quanto também Ló estava contaminado com este povo, em que o clamor da sua iniquidade, da sua injustiça chegou até as narinas de Deus, até os ouvidos de Deus. Graças a Deus isso não aconteceu.
Mas sabe o que acontece? Esses homens perguntam para Ló: Ló, quantos mais você tem aqui nessa cidade? Pegue seus genros, suas filhas, filhos, tudo que você tem, todos que você tem, e saiam depressa daqui, porque vamos destruir essa terra, porque o clamor da iniquidade chegou até Deus. Ló sai disparado, encontra sua família, chama todos, seus genros não acreditam, acham que eles estão brincando, porque quando a mensagem de Deus vem, muitos não são salvos, por quê? Porque acham que é brincadeira. Muitos estão brincando, muitos estão dispersos, muitos estão perdendo tempo, achando que a vida é uma brincadeira, e não é, a vida é séria. Deus nos deu apenas uma vida para ser vivida na sua presença, em adoração ao Senhor, para desfrutar do seu amor, do seu cuidado, da sua presença, queridos, e transbordar isso e compartilhar isso com quantos e tantos quantos o Senhor colocar na nossa trajetória, na nossa jornada. Deus quer nos usar para compartilhar a sua mensagem, Deus quer nos usar para, queridos, transbordar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia a todas as pessoas. Então Ló desesperadamente arrebanha a sua família, mas alguns não vêm, os seus genros não vêm, não acreditam, mas as suas filhas, a sua esposa vêm. Acontece que no dia seguinte, logo pela manhã, logo pela madrugada, ao raiar do sol, digamos assim, a destruição vem. Deus foi injusto em fazer isso? Não, porque Deus é santo, Deus é justo, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Queridos, a destruição veio, mas pela misericórdia do Senhor, a Bíblia vai dizer, Gênesis 19, que pela sua misericórdia, Deus foi misericordioso com Ló e com a sua família, e os tirou de lá. Sabe o que eu vejo nessa história? Quando eu leio no versículo 29 de Gênesis 19, que praticamente encerra o capítulo e encerra essa história da destruição, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Eu te pergunto, Ló era uma pessoa que merecia a salvação? De forma alguma. Ló e sua família eram aqueles que também eram contados como os injustos, os iníquos, os pecadores daquela terra. Mas eles eram tão necessitados e tão carentes da graça do Senhor quanto eu e você. Eu aprendo aqui, queridos, que a salvação é gratuita, é dom de Deus, é pela graça unicamente, pela misericórdia, pela vontade de Deus, tão somente. Não depende de mim, não depende de você, e não há nada em mim, não há nada em você que venha a atrair o favor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, porque é vontade dele, apesar de mim e apesar de você, porque se dependesse de mim, dependesse de você, somos pecadores, nosso coração é enganoso, tendencioso ao erro, à injustiça, à destruição, à maledicência, à promiscuidade, a tudo que é de errado. Mas se não fosse a sua graça vir ao nosso encontro, se não fosse Deus lembrar-se de nós, para nos livrar da destruição, da morte. Porque sabe, queridos, há algo que nós precisamos voltar a conhecer, a entender e a estudar. Jesus fala do juízo final. Jesus fala do grande dia. Nós aguardamos, queridos, a parousia, a revelação de Cristo, a sua volta gloriosa. Mas saiba que um dia haverá um juízo final, em que Deus acertará as contas com toda a humanidade. E a diferença, queridos, entre uns e outros vai ser a graça salvadora de Jesus, a justificação de Cristo na vida de uns e de outros, queridos. A diferença vai ser para a vida eterna ou a morte eterna, se alguém creu ou não creu em Jesus Cristo.
se esteve debaixo do favor, da misericórdia e do amor de Deus ou não. É muito sério isso, gente. Nós precisamos voltar a termos essa sensibilidade de que há um grito, um clamor por salvação que vem de Deus. Deus espera que sejamos salvos. Deus continua salvando pessoas que precisam de um reencontro, que precisam de restauração, que precisam de cura, que precisam de libertação, que precisam de reconciliação com o seu Criador. Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Ló não merecia, queridos, a libertação. Ló não merecia a destruição, assim como eu e você não merecíamos. Mas Deus se lembrou de Ló. Deus se lembrou de Ló porque se lembrou de Abraão. Deus libertou, salvou. Deus não destruiu Ló e a sua família porque se lembrou de Abraão. Por quê? Porque Abraão intercedeu por ele, porque Abraão clamou por ele, porque Abraão foi um sacerdote diante de Deus e ofereceu um sacrifício ao Senhor, uma adoração ao Senhor, porque Abraão, ele se colocou à frente e clamou, e clamou, e clamou por salvação, pela justiça de Deus, por socorro. E Ló foi poupado, toda a sua família, queridos. O desfecho do que aconteceu, coisas erradas aconteceram depois com Ló, com sua família, suas duas filhas. A sua esposa, ela foi destruída, porque ela não confiou na palavra de Deus. E você sabe muito bem, ela olhou para trás e virou o quê? Uma estátua de sal. Por quê? Porque ela desobedeceu, porque ela não confiou. Ela desobedeceu e ela não confiou. Porque a ordem de Deus era: não olhe para trás, fuja depressa, não olhe para trás. Ela desobedeceu e olhou para trás. Ela não confiou na palavra do Senhor, por isso ela não foi salva. Isso nos mostra o que, queridos? Que nós precisamos crer na palavra de Deus, crer na palavra do Senhor, crer no Senhor Jesus, e serás salvos tu e tua casa. Se com a tua boca você confessares e creres no teu coração, você vai ser salvo, diz a palavra em Romanos 10. Ló confiou, Ló creu, Ló obedeceu, mas Ló não foi justificado porque ele fez tudo isso. Ló não foi poupado porque ele fez tudo isso apenas. Ló não foi justificado diante de Deus por causa disso. Ló não foi salvo diante de Deus simplesmente porque ele fez todas estas coisas, ele cumpriu aquilo que Deus tinha feito. Ló foi salvo, Ló foi justificado, Ló não foi destruído. Por quê? Porque Abraão intercedeu por ele. Sabe que eu lembro disso, queridos? Para a gente partir já para o encerramento, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um amor paterno, soberano, imenso e eterno de Deus sobre a humanidade e que se revela no seu Filho Jesus Cristo, que se deu por nós, por todo aquele que crê, queridos, e nós precisamos confiar nessa verdade. Nós só somos salvos por quê? Porque Deus nos ama. Por quê? Porque Jesus Cristo veio ao nosso encontro. Queridos, e o crer, a fé, é apenas uma resposta daquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. Então o chamado para todo homem, para toda mulher é: sejam salvos, creiam no Senhor Jesus para serem salvos da destruição que virá. Sim, destruição que virá. Porque vocês acham que a Bíblia fala de vida eterna e de céu? Porque certamente ao contrário disso, alguma coisa vai acontecer que seja totalmente ao contrário desta verdade que está reservada para os que creem em Jesus.
Entenda céu como a comunhão plena com Deus. Entenda céu como a totalidade, a plenitude do ser de Deus, de estar com Deus, do desfrutar de Deus, em que não há espaço, não há possibilidade, não há vestígios, não há, queridos, nenhum sinal de morte, de dor, de tristeza, de pecado, de coisa errada, não, porque Deus é pleno, verdadeiro, Ele é completo, e nós haveremos de estar com Ele, porque nós não vamos perecer, porque temos a vida eterna, por cremos em Jesus. Você crê em Jesus? Há um clamor por salvação aqui. O Senhor quer salvar vidas aqui. Quando nós falamos de clamor por salvação, queridos, em primeiro lugar eu preciso me perguntar: eu sou salvo? Eu sou salvo? Eu estou salvo? Eu estou sendo salvo? Porque não pense que a salvação é simplesmente um ato que aconteceu uma vez por todas, ok, isso é verdade, isso é fato. Tá, mas e a partir daí, o que eu faço? Posso viver a minha vida de qualquer jeito? Posso fazer o que eu quero, sem prestação de contas? Posso andar errante? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 12, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor diante de Deus, sabendo que é Ele quem opera em vocês, tanto o querer quanto o realizar. Tudo depende dEle, mas há um chamado, há uma vocação, para caminharmos, para andarmos, para vivermos uma vida de santidade, uma vida que honre e glorifique a Deus, uma vida que expresse essa salvação, porque como entender sermos salvos, se a nossa vida não reflete isso? Senhor, tem misericórdia de mim. Como se entender salvo se as minhas atitudes, as minhas palavras, o que eu faço não condiz com isso? Estou salvo ou não estou salvo? Senhor, tem misericórdia de mim. Se eu não estou salvo, Senhor, por favor, eu preciso da sua graça. Me revela, Senhor, o teu amor nessa noite. Escancara os céus para mim. Quebra as cadeias do meu coração. Senhor, faz cair por terra todos os grilhões da minha mente para compreender esta verdade, que o Senhor me ama e que o Senhor me salva em Cristo Jesus. Mas quem sabe eu me desvio no caminho, quem sabe eu me deixo perder no caminho, mas eu sou salvo, Senhor, me traz de volta, porque eu quero viver essa salvação, eu quero desenvolver essa salvação. Ah, Senhor, dá-me novamente a alegria da salvação, Senhor. Mas sabe, a gente olha do ponto de vista de Deus, nós entendemos que a salvação vem dEle, é pela graça dEle, é por misericórdia. Assim como Ló não foi destruído e foi salvo daquela destruição, porque houve uma intercessão de um homem que tinha uma aliança com Deus. O Senhor Jesus intercedeu por nós e se revelou naquela cruz, se deu naquela cruz para interceder por todos nós. A salvação é por Ele, somente por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Mas há uma outra verdade, queridos. Quando Abraão intercede por Ló, eu aprendo que nós precisamos exercer, queridos, o caminho do clamor por vidas, clamor por almas. Eu te pergunto, quanto vale uma alma? Quanto vale uma vida? Quanto vale? Nós precisamos desesperadamente voltar a clamar a Deus por vidas. Nós queremos fazer muitas coisas, mas vidas estão morrendo e perecendo. Senhor,
Do que vale tanto esforço se nós não estamos alcançando vidas, se vidas estão perecendo e nós não estamos fazendo nada? Ao menos clamemos, choremos aos pés do Senhor, por justiça divina, por revelação, por graça e misericórdia de Deus. Eu aprendo com o apóstolo Paulo, que em Romanos 10, desde o capítulo 9, falando dos judeus, dos seus patriotas, dos seus compatriotas, dos seus irmãos de sangue, ele está dizendo, é como se, eu vou parafrasear para você, eles não creram em Jesus, eles não aceitaram a mensagem da cruz, não, eles rejeitaram, mas o que ele faz? Ele condena. O apóstolo Paulo condena eles, o apóstolo Paulo rejeita eles, o apóstolo Paulo simplesmente lava as mãos? Não, olha o que o apóstolo Paulo faz: o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus, o meu clamor a Deus é em favor deles, para que eles sejam salvos. O que nós temos feito diante do Senhor pelas vidas que estão se perdendo, meus irmãos? Eu preciso voltar a isso, queridos. Mais do que nunca, Senhor, me ajuda. Eu preciso sentir dentro da minha alma, do meu interior, a dor por aqueles que estão se perdendo. Preciso voltar a chorar, 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 chorar. Mulheres, continue orando pelos seus maridos, chorem por eles, não desistam, não é fácil, mas não desistam. Maridos, clamem pelas suas mulheres. Filhos, clamem pelos seus pais, chorem aos pés do Senhor por eles. Pais, continuem clamando a Deus pelos seus filhos. Quando você menos esperar, Ele pode intervir, Ele pode favorecê-los em graça, em amor, mas não desistam, intercedam, clamem, supliquem a Deus em favor deles. É isso que nós precisamos, queridos. Sabe por quê? O apóstolo Paulo entendeu isso talvez melhor do que ninguém, porque ele diz, em 1 Timóteo, capítulo 2, no primeiro versículo, ele orienta a Timóteo a fazer orações por todas as pessoas que estão em cargos de liderança, que estão em iminência, por todas as pessoas, por ele diz, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que deseja que todos sejam, o que Deus deseja? Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. A vontade de Deus é a nossa salvação, a vontade de Deus é a salvação dessa cidade, a vontade de Deus é a salvação de todas as pessoas. Agora, se Deus vai fazer ou não, não cabe a nós. O que cabe a nós, a nossa responsabilidade é clamar, é buscar, é esperar, é confiar nele. Por favor, fique em pé. Eu quero te chamar a um exercício aqui agora. Eu quero te convidar a clamar por salvação. Não vou fazer um apelo emocional a você. Quero chamar já os intercessores aqui à frente. Eu quero convidar você que está aqui, que entende que Deus está falando com você, para que você de fato abra o seu coração, passe a clamar a Deus por salvação por você. Você veio até aqui, às vezes você nem sabe como é que você chegou aqui, nem sabe por que você está aqui, atendeu a um convite, ou às vezes você veio emburrado mesmo, mas você está aqui e Deus está falando com você: eu quero te salvar, eu quero te restaurar, eu quero virar o cativeiro na sua vida, eu quero dar vida a você, eu quero me revelar a você, eu quero convidar você a vir à frente. Vai ter alguém aqui para abraçá-lo, vai ter alguém aqui para orar com você.
Se você quiser vir ajoelhar-se aqui, fique à vontade, não importa como, mas venha à frente, demonstre, dê um passo de fé. E eu quero convidar você que está aqui também, que está clamando pelo seu filho, pela sua filha, que está clamando pelo seu esposo, que está clamando pela sua esposa, que está clamando pelo seu patrão. Funcionários, orem pelos seus patrões, orem por aqueles que Deus colocou na sua vida, porque Deus te inseriu lá para você ser um agente de salvação. Deus te colocou lá para você ser um instrumento nas mãos dele. Não pense que simplesmente é uma passagem para você se avançar, para você se desenvolver, para você ganhar mais dinheiro. Não é só isso, é muito maior que isso. Deus conta com você para brilhar a luz lá. Portanto, a primeira coisa a fazer é dobrar os joelhinhos e clamar por salvação. Clame por salvação. Eu quero convidar você que tem alguém na sua família que você deseja salvação. Não desista, não desanime. Venha à frente, nós vamos ter um tempo de oração aqui. Vamos ter um tempo de clamor. Pode vir já. Pode vir. Você que quer clamar, você que tem clamado, você que entende que precisa começar a clamar a partir de hoje. Senhor, eu não quero a destruição para minha família. Senhor, eu não quero a perdição para minha família. Senhor, eu não quero que eles pereçam. Eu quero que eles sejam salvos. Eu quero que eles sejam alcançados. Senhor, eu quero que eles sejam restaurados. Pode vir, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Em algum momento alguém vai chegar até você, vai te abraçar. Se não chegar, pegue quem está do seu lado, se abraça. Mas vamos clamar ao Senhor. Comece a buscar a Deus. Você que está tomando uma decisão hoje por seguir a Jesus, por ser salvo, entendendo, Senhor, eu entendo o teu chamado, o Senhor está me salvando hoje, o Senhor está decretando salvação na minha vida, é o Senhor quem se revela a mim. Ah, Senhor, eu me rendo aos teus pés. Comece a clamar por Jesus, comece a clamar pelo sangue de Jesus, comece a clamar pela salvação. Ah, Senhor, nós dependemos de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti, Jesus. Vem, Senhor. Vem tocando, Senhor, nesses corações. Vem fortalecendo a alma, fortalecendo o entendimento. Vem, Senhor, fortalecendo o ânimo. Vem, Senhor, dando graça. Ah, Senhor, vem trazendo restauração. Oh, meu Deus. Pai, derrama a salvação nesse lar, derrama a salvação nessa casa, traz a salvação do Senhor nessa vida. Oh Deus, há clamores, há pessoas orando, há pessoas jejuando, há pessoas te buscando, Senhor. Quantos choros, ó Deus, na tua presença, Pai, por vidas nessa noite, Senhor. Continua operando, faz milagres, ó Deus. Ah, Senhor. O diabo tem tentado, Senhor, frustrar os teus planos. Tem tentado, Senhor, travar e parar. Oh, Deus, traz vida, Senhor. Traz salvação nessa casa. Traz salvação a este marido, Senhor. Traz salvação a esta esposa. Traz salvação, Senhor, a este filho. Traz, Senhor. Só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode restaurar, só o Senhor pode operar. Ah, Jesus, só o Senhor pode fazer, meu Deus. Em nome de Jesus, aleluia. Eu sei que existe paz em tua presença,
clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade, como Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer. Ruas, o nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Oh, oh, oh. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Venham os intercessores aqui mais próximos, por favor. Nós vamos continuar clamando ao Senhor. Se você ainda não trouxe aqui ainda seus alvos de oração, traga neste momento, por favor, que nós queremos interceder juntos, clamar ao Senhor. O Senhor tem prazer em salvar. Jesus, o Filho de Deus,
Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele veio para salvar, para restaurar. Venha com fé, apresentando diante do Senhor seus alvos de oração. Nós cremos que o Senhor é poderoso para salvar, poderoso para libertar, poderoso é o nosso Deus. Glórias ao nome de Jesus. Tu és poderoso, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Você crê que o seu clamor está chegando no trono de Deus? Teu clamor está chegando no trono do Senhor. E quando o clamor, o Senhor, Ele ouve e Ele recebe, Ele não fica de braços cruzados. Basta você crer que a peleja agora não é mais sua, é dele. Ele assumiu. Ele é o Senhor. Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. O que Deus pode fazer através daqueles que creem. Meus irmãos, o que Deus pode fazer através daqueles que creem em seu nome, daqueles que clamam. Vamos unir, irmãos, em oração, em um só clamor. Espírito Santo, nos colocamos na brecha neste momento, e desejosos para que o clamor que há no coração de Deus, que venha consumir o nosso coração, e que o fogo que há nos lábios do Senhor venha tocar os nossos lábios, que as palavras que sejam liberadas, que sejam elas, ó Deus, em sintonia com aquilo que está no altar do Senhor, que está em concordância com o teu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que tu és poderoso para salvar. Senhor, nós queremos ser uma igreja que clama pela salvação dos perdidos, que clama por aqueles que ainda não conhecem o teu santo nome. Sim, Pai, uma igreja disposta a cumprir o ID, mas aqueles que têm lágrimas nos olhos para chorar por aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados, que não se converteram o coração diante de Ti. Senhor, nós não queremos apresentar diante de Ti com os nossos olhos secos, mas nos dê lágrimas outra vez para chorar na Tua presença, Senhor. Nós oramos, Espírito Santo, traga em nosso coração o que o Senhor sente pelos Teus filhos, o que o Senhor sente por uma ovelha perdida, pelos filhos pródigos. Senhor, nós clamamos a Ti. Mova o nosso coração por este clamor pelos perdidos. Mova o nosso coração, Senhor, como igreja. Traga sobre nós, Pai, este anseio de sermos intercessores, de sermos, ó Pai, uma igreja que clama pela salvação dessa cidade. Nós queremos colocar em oração essa cidade, Sertanópolis aos pés de Jesus, que se convertam a Cristo. Não é se converter a uma denominação, não é se converter a um pastor, uma liderança, é se converter verdadeiramente a Cristo. É se converter a Cristo, a palavra do Evangelho. Senhor, nós oramos, Senhor, converta os corações. Nós cremos, Espírito Santo, que somente Tu podes fazer, converter, convencer os corações do pecado, da justiça, do juízo. Espírito Santo, convence esse coração. Convence o coração deste filho, converta o coração deste pai, converta o coração desta mãe, converta o coração deste vizinho, converta o coração deste homem, ainda que pareça ser de pedra, ainda que pareça endurecido, mas o Senhor declarou sua palavra, que o Senhor transformará o coração de pedra em coração de carne, Senhor. Muda esse coração de pedra, gera um coração de carne, um coração sensível à Tua voz. Pai, nós queremos profetizar em nome de Jesus, que este ano 2025, nós teremos uma grande colheita de vidas. Iremos ver muitas vidas sendo batizadas para a glória de Jesus. Nós cremos, ó Pai, que muitas pessoas
que até mesmo para a comunidade, para a sociedade eram improváveis. Mas nós cremos no poder do Evangelho de Jesus, que muda e transforma, que liberta do cativeiro, que liberta dos vícios, que liberta da mentira, do engano, da religiosidade, da idolatria. Nós cremos no poder de Deus, que há de manifestar em meio ao clamor da igreja. Profetizamos salvação, clamamos por salvação, e clamamos a Ti, doce Espírito Santo, continue nos impulsionando, nos movendo, Senhor, a clamarmos a Ti, Senhor. Se necessário, como a Tua palavra diz, Senhor, até mesmo se sentir dor de parto pelas vidas que estão perecendo, Senhor. Como o apóstolo Paulo mencionou em certa ocasião, de sentir dor de parto por as vidas, Senhor, por amor a elas. Nós clamamos a Ti, Senhor, pois é o Teu nome que há de ser glorificado, pois o Senhor continua salvo. Nós cremos que o Senhor continua operando, e nós cremos e já Te louvamos pela fé, no nome de Jesus. No nome de Jesus, e quem crê diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus, glorifica o Teu nome, Senhor Jesus. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós estamos encerrando a reunião, mas o culto continua. Essa ministração continuará queimando nosso coração em nome de Jesus, nos consumindo por inteiro para clamarmos o nome de Jesus. Nós não podemos converter uma pessoa, mas Deus nos ensinou uma coisa: é através da oração, é através do clamor. Em nome de Jesus, vamos continuar firmes na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos na paz, que Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã, se Deus permitir, às 20 horas aqui juntos para a glória do Senhor. Deus abençoe, queridos, vamos na paz.